Olá, meus amigos do canal G. Vital. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre as 45 metas do comunismo que estão no livro O Comunista Exposto, de Cleo Skousen, um livro bastante interessante que vale a pena quem quiser comprar e ler, né? Esse livro foi escrito em 1958, veja bem quanto tempo atrás esse livro foi escrito, e ele já falava sobre todos os projetos comunistas, embora somente na 8ª edição é que essas 45 metas foram incluídas. Essas metas elas foram relacionadas a partir de dados que foram coletados tanto de depoimentos de comunistas, de ex-comunistas, como de livros, escritos, documentos, enfim, um trabalho feito que reuniu essas 45 metas, e eu quero ler aqui algumas delas, né, as que eu acho que são que sejam mais fáceis da gente identificar, né, e você vai ver como isso está claramente na nossa sociedade, provando que as coisas não acontecem por acaso, que tudo é extremamente bem programado, vem com uma forma disfarçada, mas nós estamos aceitando, engolindo e muitas vezes concordando com certas coisas por falta de conhecimento. Vamos lá. Então, as 45 metas do comunismo, aqui fala dos objetivos. A orientação geral das 45 metas era atacar os fundamentos judaico-cristãos que há muito prosperaram e protegeram a liberdade. Depois substituí-los, veja, atacar os fundamentos judaico-cristãos e depois substituí-los com os tijolos, a argamassa e a força bruta de uma sociedade puramente socialista. Então, ataca os fundamentos judaico-cristãos e substitui, né, com aquilo que eles chamam que é os fundamentos do socialismo. O objetivo, afinal, não é o avanço do bem-estar humano, mas sim o avanço do controle sobre o ser humano. Entendam, o objetivo não é o avanço do bem-estar do ser humano, mas o avanço do controle do ser humano. Será que a gente está vivendo isso hoje? Isso lembra alguma coisa que nós estamos vivendo atualmente? Vamos lá. A meta de número 11. Promover a ONU como única esperança para a humanidade. Se a carta da ONU, né, que estabelece ali a fundação da ONU, se a carta for reescrita, exigir que seja configurada como um governo mundial, com suas próprias forças armadas independentes. Então a ONU como sede do governo mundial. Eu tenho dito isso aqui em outros vídeos, né? Por que a ONU? Qual o interesse da ONU nessa pandemia? Vamos lá, meta de número 17. Controlar as escolas, usá-las como meios de transmissão do socialismo e da propaganda comunista vigente, suavizar o currículo, controlar as associações de professores, impor a linha do partido nos livros didáticos. Isso aqui é algo que, né, é muito claro, inclusive no início do século XX, a ideia era para derrubar o capitalismo, ou seja, a ideia era atacar o currículo escolar, porque o currículo prepara você para o mercado de trabalho, e isso vai totalmente contra os princípios do socialismo, né? Tem um livro de vários socialistas, né? Ali tem escritos de vários socialistas que falam sobre isso. Um dia vamos comentar esse livro. Depois, meta de número 18. Controlar todos os jornais estudantis. Não é à toa que todo movimento estudantil é de esquerda. A ONU é de esquerda. Meta de número 20. Infiltrar a imprensa. Controlar as resenhas literárias e as redações editoriais e ocupar os cargos diretivos. Alguém tem dúvida que a nossa imprensa é, na sua maioria, de esquerda, que só trabalha com pautas, programas culturais e informativos de cunho progressista? Alguém tem dúvida disso? Vamos lá, meta de número 23. Obter controle sobre os críticos de arte e diretores de museus. Nosso plano é promover a feiura
a arte repulsiva e sem sentido. Aí você entende que por que é que hoje o ministro da cultura, todo mundo que trabalha na pasta cultural, da educação, tem dificuldade, né? E há um ataque constante dos nossos artistas, né? Porque eles querem ter o controle dessa pasta cultural. E aqui quando fala de uma cultura sem sentido, você entende por que é que anos atrás nós tínhamos tanto dinheiro investido e nós vemos aí tantos trabalhos universitários de, por exemplo, como aquela peça de vários homens nus, cada um segura um dedo no ânus do outro, né? Isso é cultura, é sem sentido, mas para eles é cultura. Na verdade, o objetivo é subverter a cultura. A palavra-chave do socialismo é subversão. Meta de número 24. Eliminar todas as leis sobre obscenidade, dando a elas o rótulo de censura e violação da liberdade de expressão e imprensa. Olha só, eliminar todas as leis sobre obscenidade, dando a elas o rótulo de censura, né? E violação da liberdade de expressão e imprensa. Vocês lembram antigamente, nos governos militares, que são chamados de governos ditatoriais e tal, lembra que havia horário para se passar programas que tivessem cenas de sexo? Que havia ali uma faixazinha, programa liberado para tal faixa etária? Aquilo era simplesmente leis que limitavam, né, a exposição de obscenidade, de sexo, de palavrão. Mas o que a esquerda fazia? Chamava aquilo de censura. E nós fomos levando, não acreditando nisso, e hoje imoralidade em qualquer horário. Isso é uma forma de subverter a cultura. Meta 25, quebrar os padrões culturais de moralidade através da promoção da pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. Então você quebra o padrão de moralidade quando você insere, né, todo tipo de pornografia, de imoralidade, e assim você subverte esses padrões. Meta 26, apresentar a homossexualidade, a degenerescência e a promiscuidade como algo normal, natural e saudável. Ou seja, a promoção da homossexualidade ou da cultura LGBT, né? Ela, na verdade, ela não veio com o objetivo de garantir direito de ninguém, né? Isso faz parte dessa subversão. Mas se nós discordarmos dessa promoção, nós somos taxados de homofóbicos. E eu deixo muito claro aqui uma coisa: nós não temos nada contra, pessoalmente, gays, homossexuais, enfim. Nós somos contra a mentira, né, criada, inventada recentemente, nos anos 60, da famosa ideologia de gênero, que não passa de uma invenção humana, que não tem nada a ver com garantir direito de ninguém. Meta de número 27, infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Desacreditar a Bíblia e dar ênfase à necessidade de maturidade intelectual, a qual prescinde de uma muleta religiosa. Eu quero me ater um pouquinho aqui a essa meta de número 27. Infiltrar a igreja e substituir a religião revelada pela religião social. O que é a religião revelada? É aquela que nós praticamos. É aquela na qual nós acreditamos que Deus se revelou através da Bíblia, dos profetas, da sua palavra, através de Cristo, através do Espírito Santo, através da igreja. Então nós praticamos uma religião que é de uma origem revelada. Deus se revelou. E aqui ele diz que é para se infiltrar nas igrejas, né? E assim promover a religião social, ou seja, acaba-se toda a ideia de transcendência, de pecado original, de uma revelação de um Deus criador, ou seja, simplesmente não existe mais essas ideias. Se for falar de pecado, o pecado é apenas a injustiça social. O pecado não é algo que tem uma origem espiritual, mas o pecado está apenas nas instituições. E assim você vai esvaziando o coração do homem da crença em Deus e dos seus valores. Ele aqui também diz nessa meta desacreditar a Bíblia e dar ênfase às necessidades de maturidade intelectual, a qual prescinde de uma muleta religiosa. Ou seja, você começa a dar ênfase no intelecto, no conhecimento, e por isso não necessita mais disso que ele está chamando de muleta religiosa. Ou seja, a religião é apenas uma muleta, né? O cristianismo é uma muleta, ou a religião
na qual muitos se sustentam. Nietzsche chamou isso de muleta, né? Vamos lá. Meta de número 28. Eliminar a oração ou qualquer faceta da expressão religiosa nas escolas, com base na alegação de que violam o princípio da separação entre igreja e Estado. Quantas vezes você já viu isso? Professores falando isso. Nos Estados Unidos houve um grande movimento para se proibir a oração nas escolas. Qual é o pretexto? Como sempre usam a narrativa de que isso viola o princípio da separação entre igreja e Estado. E nós ingenuamente pensamos, não, o Estado é laico, vamos parar de orar, vamos eliminar símbolos religiosos, vamos parar de falar em Deus, vamos tirar o nome de Deus de tudo aquilo que for documento público, governamental, estatal. Por quê? Porque o Estado é laico, né? Mas o que nós não sabemos ou esquecemos ou desconsideramos é que por trás disso há um objetivo, né, de se implantar o comunismo. E, por fim aqui, eu queria ler a meta de número 40, que é desacreditar a família como instituição, encorajar a promiscuidade e o divórcio facilitado. Eu poderia aqui citar diversos pontos de leis que foram aprovadas que parecem que estão ampliando direitos, mas na verdade vão enfraquecendo cada vez mais a ideia de casamento. Bom, eu vou parar apenas nessas metas porque são 45, seria bom falar em todas elas, mas eu só quero deixar aqui para você uma pequena amostra de que nada é por acaso. O livro é excepcional, O Comunista Exposto. Lembre-se, tudo que nós lemos, vimos aqui, são coisas que a gente vive hoje na realidade. Mas lembremos que esse livro, na verdade, foi escrito em 1958. Que Deus abençoe a todos.